Olá a todos, espero que todos estejam bem. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Ah, Nós iremos continuar então com a série dos devocionais, né? E nós iremos falar hoje sobre ir para a guerra, com a armadura, né? Então não vá para a guerra sem a sua armadura. Nós iremos falar então um pouco sobre isso. E eu convido você já a pegar a sua Bíblia, né, para poder acompanhar o texto que vai ser lido. E a gente vai tratar desse assunto, né, tão importante, pois, né, aqueles que pensam que nós estamos em território amigo, estão errados. Nós estamos num lugar onde quem reina é o mal. O mundo jaz no maligno, né? Então nós precisamos estar preparados, pois todos os dias nós iremos enfrentar novas batalhas e, e novos desafios e dificuldades, e todas elas fazem parte dessa guerra, né? A guerra onde nós, filhos de Deus, né, temos que lutar e vencer, né, se quisermos ser chamados por Jesus quando ele voltar. Então eu convido a todos a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 6. Nós iremos ler a partir do versículo 11. Lembrando que Efésios, né, a cidade de Éfeso, a qual Paulo escreve, era uma cidade dominada principalmente pela idolatria, né? Eles tinham como a deusa principal Ártemis, né? Foi uma deusa, se eu não me engano, que caiu de Júpiter. E essa deusa era assim, fortemente adorada por eles, né? Eles conduziam estátuas e, enfim, e era, tanto é que a gente vai ver sobre um pouco sobre a cidade de Éfeso no livro de Atos dos Apóstolos, né? Mas enfim, então os irmãos que viviam nessa cidade estavam rodeados por essa dificuldade, uma cidade onde as pessoas tinham uma deusa e não o Deus todo soberano como ah, o seu guia, né? Como seu Senhor e como seu ah, como eu posso dizer, não tinha um Deus todo poderoso como um único Deus, né? Eles tinham então essa Ártemis, essa deusa como quem eles idolatravam, quem eles amavam, quem eles prestavam culto. Então, os irmãos estavam inseridos nesse contexto. E Paulo, ele vai, né, vai falar diversas coisas nessa carta, e uma delas vai falar sobre como eles devem enfrentar, né, todas as batalhas e dificuldades, né, que não são contra homens, mas sim contra, né, poderes espirituais. Então, acompanhe comigo a partir do versículo 11, que diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais das maldades nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz e usando principalmente o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, Paulo ele vai tratar aqui da armadura, pois é algo que naquela época era facilmente compreendido, né? Sabendo aí que existiam muitas batalhas, né, onde os soldados utilizavam essas partes da armadura, né? Então o capacete, a couraça, a espada, né, o calçado. Então é facilmente compreendido pelos irmãos, né, a, essa forma de Paulo ensinar, né, falando da importância, né, de se fortalecer, da importância de se cercar de coisas que vão te ajudar na batalha espiritual, né? Então, para resistir no dia mal, se envolver com a verdade, e a verdade é quem? Jesus, né? Vestindo a couraça da justiça, né? A justiça divina, no caso, né? Não a justiça dos homens, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz. Então, né? Tratando também desse ponto importantíssimo de pregar o evangelho, né? Usando o escudo da fé, né? Com o qual podeis apagar todos os dados em chamas do maligno, o capacete da salvação e a espada do Espírito, e que é a palavra de Deus. Então ele vai usar coisas que os irmãos entendiam para falar de coisas que talvez eles não entendiam, estavam precisando ser relembrados ou até ensinados para poder lutar contra essas forças espirituais, né, malignas. Então nós hoje, né, não somos diferentes. Nós entendemos o que Paulo está dizendo aqui, não vivemos o mesmo contexto, né, de forma idêntica, mas vivemos um contexto onde idolatria existe, a perversidade existe, imoralidade sexual existe, todo tipo de impureza existe e está nos cercando diariamente, né? Então, no trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer ambiente que você for hoje, você vai estar cercado de todo tipo de impureza e coisas do maligno, né? Coisas que não provêm de Deus, coisas que não provêm da justiça de Deus. Claro, né? Nós nos cercando de irmãos, né? Estaremos sendo abençoados por Deus, né? Sendo edificados. Então, estou falando de um ambiente onde você não tem, né? Os seus irmãos com você, né? E geralmente é assim, né? Nós temos os nossos afazeres durante a semana e acaba que 90%, se não 100%, não tem a presença de um outro irmão que possa ali estar te incentivando, te apoiando. Então, se nós, individualmente, não nos revestirmos da armadura de Deus, a qual Paulo aqui está ensinando, nós não conseguiremos vencer o mal. Nós não conseguiremos permanecer firmes, como Paulo manda, né, que nós permaneçamos. Então, nós precisamos meditar nessa armadura, meditar nessa guerra na qual nós participamos, quer queira, quer não. Se você não quer participar, você não serve para ser um servo de Deus, então você obrigatoriamente, sendo filho de Deus, você vai participar dessa guerra, porque essa guerra ela é contra os filhos de Deus. E aqueles que servem, aqueles que obedecem a Deus, vão passar por essas batalhas, né? Vão ser coagidos nos locais onde estão, vão ser,
né, pressionados, amedrontados, caluniados, e se nós não estivermos prontos para nos revestindo da armadura de Deus, nós iremos desfalecer e não permanecer firme esperando a volta de Jesus. Então que possamos meditar nessa armadura, em cada parte da armadura, e tentar buscar introduzir essa armadura diariamente. Não é algo que você consegue do dia para a noite, é algo constante, né? É algo que você não pode comprar, é algo que você tem que conquistar por si mesmo, né? Diariamente. Então que possamos nos revestir diariamente da armadura de Deus e assim permanecer firmes contra os poderes do maligno. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.